E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês, o último vídeo da parte 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Além disso, terá violência, então, já estejam avisados. Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que o semi-humano estava elogiando o arco de Neia, dizendo que não era apenas suas habilidades que eram incríveis. Isso fez Neia rir em seus pensamentos, ouvindo as palavras do semi-humano, mas ela ficou confusa, quando o semi-humano a chamou de Madeid Archer, arqueira de olhos loucos. Outro semi-humano pergunta, o que tinha esse nome, se ele conhecia aquela humana. Neia tentou negar, mas não conseguiu. Mais um semi-humano perguntou, se aquela humana tinha um apelido. Neia queria dizer para esperarem, mas também não conseguiu. O primeiro semi-humano disse que ouviu sobre um arqueiro que possuía a face do diabo, e possuíam incríveis habilidades. Ele se perguntou se era isso. Enquanto Neia pensava que esse era seu pai, um semi-humano gritou que a Madeid Archer matou Buzer. Por alguma razão, a frase Madeid Archer se espalhou entre as fileiras de semi-humanos como uma onda. Assim que Neia percebeu que eles haviam se decidido, viu que não teria mais a oportunidade de corrigi-los. Enquanto Neia soltava suas flechas, os milicianos começaram a se mover. Um miliciano gritou, dizendo para eles segurarem a linha de frente, e que não deixassem os semi-humanos chegarem perto daquela garota. Outro miliciano gritou, para que formassem fileiras, e que se lembrassem dos treinamentos. Nisso, cerca de 20 milicianos estavam planejando usarem a si mesmos como escudos para ela. A voz do miliciano soou novamente, pedindo para Neia apenas matasse os bastardos semi-humanos para eles, pois eles iriam protegê-las. Neia gritou que entendeu, e assim, o som de asas batendo veio do acampamento inimigo. Neia girou e apontou suas flechas para a origem do som. Seus olhos se encheram com a vista de semi-humanos com asas, subindo da formação inimiga. Haviam muitos deles, enquanto parecia que eles apenas queriam atravessar a muralha como seu objetivo. Vários deles mergulharam do bando, e desceram sobre Neia. Ela já tinha até abandonado o pensamento de quem iria mirar. Nesse silêncio, o mundo se tornou puro branco, onde tudo que ela podia ver eram seus inimigos. Neia calmamente soltou uma flecha em cada um dos seus inimigos. Seu trance de velocidade não hesitante era inumano, em sua precisão mecânica. Depois de derrubar todos os semi-humanos que iam em sua direção, Neia exalou levemente. Ela pôde ouvir novamente, após se soltar do seu estado de superfoco. No entanto, ao lado, ela queria desviar, mas uma torrente de dor veio do seu braço esquerdo. Seu braço foi despedaçado pelas garras de um Armat que surgiu ao seu lado. Neia gemeu de dor, mas ainda assim, puxou outra flecha. Ela até pensou que não conseguiria preparar seu arco apropriadamente. Nesse caso, talvez sacar sua espada seria uma ideia melhor. Sua hesitação era sua maior fraqueza, e o Armat de aparência selvagem levantou o braço, preparado para dar sequência ao ataque anterior, com um golpe em seu rosto. Ela queria dar um passo para trás, mas seu oponente era um lutador superior, e conseguiu diminuir a distância até ela. Então, ela não podia desviar. Dor intensa preencheu em sua face. Enquanto ela conseguiu virar sua cabeça, e assim, evitar que seus olhos fossem picados, as garras rasgaram através de sua bochecha esquerda, e abriu uma ferida, que permitia o acesso até o interior de sua boca. Sangue fresco encheu a boca de Neia, e o gosto do sangue se espalhou por sua língua. Além disso, ela podia sentir sangue morno escorrendo de sua bochecha, e a sensação dele espalhando pelo seu pescoço e peito. Neia não tinha tempo para sacar sua espada, então, ela bateu com seu arco no rosto do Armat. O Armat provavelmente não esperava que ela fizesse isso com o arco, então, ele tentou recuar para evitar o ataque. Já que ela não podia mover seu braço esquerdo, nem para preparar seu arco, Neia sacou sua espada com seu braço direito. Ela golpeou em uma investida, não se importando com sua própria vida. O Armat imediatamente rebateu, com garras afiadas como navalhas, mas um miliciano próximo feriu sua perna, e por isso, perdeu sua mira. A garra errou a orelha de Neia, por uma fração de centímetros, mas sua espada mergulhou na garganta do Armat. Ela olhou para baixo, para o Armat, quando ele desmoronou, e então analisou a situação. Enquanto ela esteve focada em soltar flechas, os milicianos que estavam bloqueando, quase foram completamente aniquilados. Os semi-humanos tinham alcançado Neia, e só haviam mais 5 homens sobrando, todos pressionados contra a muralha. Os reforços mais próximos estavam lutando no outro lado dos semi-humanos, que tinham escalado a muralha, e eles seriam fortemente pressionados se fossem ajudá-la.
Francamente falando, eles pareciam estar engajados em um combate corpo a corpo, então, eles não tinham tempo livre para vir ajudar ela. Tinham cerca de 30 semi-humanos no setor de Neia, mas só haviam 5 pessoas ao seu lado. Neia encarou os semi-humanos, e eles recuaram um pouco, aliviando a pressão sobre eles. O miliciano que tinha sido pressionado na muralha, pediu desculpas a Neia, e tomou uma formação defensiva na frente dela. O miliciano falou, provavelmente o anterior, dizendo que não iriam deixar os semi-humanos bastardos passarem por eles, mesmo que fosse a última coisa que eles fariam. O miliciano que falou, parecia um homem covarde, nos seus 40 anos, com uma barriga saliente sem saúde. Contudo, sua face estava corada, daquilo que parecia a animação pela batalha, e seu corpo estava coberto de tanto sangue, que ninguém podia dizer se era seu, ou do inimigo. Mesmo assim, ele recusou a se render, ficando de pé com o espírito indomável. Ele certamente parecia um guerreiro confiável. Neia o agradeceu, enquanto cuspia de sua boca, o sangue fresco que estava agrupado lá. Então ela continuou, dizendo que os deixaria para ele. Ele não era o único que estava assim. Nenhum dos milicianos, mesmo com seus corpos exaustos, não mostraram qualquer sinal de que deixariam o perímetro que formaram ao redor de Neia. Por isso, ela não poderia fazer mais nada do que acreditar neles. Os olhos do homem foram para o braço esquerdo de Neia, e sua face enrijeceu. Ele disse, se ela poderia ver o osso, mas Neia pediu que ele não dissesse isso, pois doía muito quando ele dava ênfase. Então, o homem rapidamente se desculpou. Assim que alguém alcançava um certo grau de habilidades, como um paladino, eles seriam capazes de usar feitiços de recuperação, de baixa aba. Contudo, Neia era apenas uma escudeira, então, ela não podia fazer isso. Não haviam paladinos, ou sacerdotes ao lado de Neia, e sua mana ainda não se recuperou o suficiente para usar o item mágico novamente. Seria provavelmente melhor abandonar o pensamento de usar seu braço esquerdo nessa batalha. A dor deixou seu olhar muito mais sinistro, e os semi-humanos sentiram isso, ficando de guarda. Um dos milicianos falou, dizendo que graças a Baraja-sama ter atirado neles com seu arco, não havia mais ninguém sobrando, como o semi-humano que investiu agora há pouco, o Ahmat. Por isso, eles conseguiram sobreviver. Se os semi-humanos diante dos olhos de Neia avançassem todos de uma vez, os milicianos provavelmente seriam derrotados em um instante. Contudo, eles estavam todos cuidadosos com Neia, a arqueira, então, eles não podiam se mover juntos. Na verdade, ela podia entender seus cuidados, uma vez que ela ouviu o que os semi-humanos estavam dizendo. Um dos semi-humanos perguntou se a Maria Dasher não era nada demais, usando espada. Mas outro semi-humano respondeu, dizendo que ele não ficasse descuidado, pois ela estava apenas fingindo não saber usar espada, para poder derrotá-los. O semi-humano perguntou se ele está falando sério, e que ele era realmente esperto. Outro perguntou se eles deveriam trazer os Snakeman para matá-la, usando lança à distância. Neia zombou deles em seu coração. Parecia que ela tinha ganho uma grande reputação não merecida, graças ao poder do arco mágico, que ela pegou emprestado. Ela se perguntou quietamente se havia alguma esperança para ela. Mas então ela riu, dizendo que esse era o arco emprestado de Sua Majestade, e atirar não seria problema, mas... O homem tentou repetir o nome do arco, e então riu tristemente. Ele diz ser realmente muito ruim, e pede para Neia pular da muralha e fugir, pois ela deveria viver. Neia encarou o homem, e ele rapidamente se desculpou, dizendo ser apenas natural que ela ficasse brava com palavras tão tolas, mas, enquanto ele não sabia que tipo de inferno ela viveu, ela tinha a mesma idade de sua filha. Por isso, achava que deixar uma garota morrer assim, era apenas. Neia pensou que não estava brava com ele, e que estava o olhando normalmente. Tal pensamento passou por sua mente, mas já era algo comum para ela, e por isso não ficou ofendida. O homem havia falado a verdade, e seria mais sábio recuar por agora, e curar suas feridas, até que ela consiga usar o arco, pois seria melhor, do que balançar uma espada que ela não estava acostumada. Mas Neia se perguntou o que aconteceria com eles, se ela fizesse isso, ou melhor, ela sabia muito bem. No entanto, ela não poderia ajudá-los, mesmo se continuasse lutando ali, pois ela apenas morreria por nada, mas... Neia varreu o arco na sua mão esquerda, para baixo e para o lado. Ela precisava retornar o arco, e havia muitas razões para ela correr, mas, ela se perguntou, o que pensariam os inimigos de Sua Majestade, se ela corresse, enquanto empunhava a arma que ele a emprestou. Sendo assim, Neia gritou, perguntando, como ela poderia correr? Como ela, que carregava a arma de Sua Majestade, poderia virar as costas e correr? Nisso, ela apertou firmemente a espada, com sua mão direita.
Retribuir bem com bem era senso comum para os humanos. As pessoas desse país, especificamente, os líderes dos paladinos, não eram assim, mas, ela ainda queria mostrar à sua majestade, que as pessoas deste país eram diferentes. Neia investiu com um grito de guerra, que mais parecia um gemido doloroso. Já que ela não podia usar seu arco, os milicianos iriam morrer por nada, ao protegê-la. Nesse caso, ela deveria usar a vantagem do erro dos semi-humanos em sentir medo do seu poder, e atacar, enquanto eles ainda não a atacavam. O inimigo provavelmente não esperaria que Neia investisse contra tantos inimigos, e por isso, eles se moveram tão lentamente, que até as habilidades escassas com a espada de Neia, foram suficiente para cortá-los. Os milicianos restantes atrás de Neia, seguiram sua liderança. Neia balançou sua espada, mas foi rebatida, e os semi-humanos, golpearam seu corpo aberto, apenas para ter seus ataques rebatidos pela armadura de Buzer. Neia empurrou sua espada, e apunhalou o corpo de um semi-humano, e quando a puxou, seus órgãos saíram para fora. Antes do semi-humano cair no chão, as garras de outro semi-humano, atingiram a face de Neia. A ferida na sua bochecha esquerda, foi seguida por uma na direita, e o sangue que fluiu para fora, entrou em seus olhos. Com isso, uma intensa dor encheu suas pernas. Um semi-humano enfiou sua adaga, profundamente na carne, e nisso, um dos milicianos caiu. Espadas balançaram, e mais 2 milicianos caíram. Um semi-humano desabou, mas todos os milicianos estavam mortos. Não havia nada mais, além de inimigos à sua frente, e aos lados. A respiração de Neia estava arrastada, e a batida de seu coração a irritava. As partes de seu corpo, que foram atingidas pelo inimigo ardiam, e toda vez que ela movia essas partes, ondas de dor enchiam Neia de agonia. Ela estava com medo de morrer, e esse pensamento a assustava, mas ela se preparou para morrer aqui. O inimigo superava seus números em muitas vezes, e eram melhores lutadores individualmente. O inimigo tinha todas as vantagens, e a única vantagem do lado dela, era sua posição defensiva. Sendo esse o caso, seria estranho se ela não morresse. Mesmo assim, olhar para a morte nos olhos era aterrorizante. A palavra, Portão Leste, dita pela pessoa que ela respeitava profundamente, ecoava em sua mente. Apesar de estar preparada para morrer, ela ainda queria viver. Neia pensou uma vez, sobre o que aconteceria quando as pessoas morressem. Ela se perguntou, como seria o momento de sua extinção. Sua alma iria retornar para o grande rio, onde os deuses iriam julgá-la, e aqueles que fizeram o bem, segundo descrito nas escrituras, iriam para a terra do descanso eterno, enquanto as almas perversas, iriam para a terra do tormento. Ainda assim, mesmo que ela tinha acumulado atos bons em sua vida, com o objetivo de alcançar o descanso eterno, ela ainda tinha medo de encarar o fim de sua vida. Ela balançou sua espada, mas um golpe sem forças, não podia possivelmente abater um inimigo. Espadas atravessaram a armadura de Neia, e ela foi coberta de feridas. Ela ainda estava viva, graças à armadura que o rei bruxo tinha lhe emprestado, mas certamente, teria morrido há um bom tempo sem ela. De fato, ela seria mais um corpo, como os incontáveis milicianos e cidadãos mortos, que estavam espalhados pela cidade, como se tivessem sido jogados fora. Neia pensou em como ela devia estar em um mau estado. Ela riu de si mesma, por conseguir pensar em tantas coisas inapropriadas, mesmo estando tão perto do pós-vida. Seu pé escorregou, devido à força de seu balanço. Sua coxa esquerda estava apreendida, e sua coxa direita ficou ferida, e não pode se segurar na posição vertical. Nisso, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Ela inclinou contra as aberturas da muralha, mas isso era tudo o que podia fazer, para não cair. O mundo estava ficando branco e nublado, e ela podia ouvir à distância, chiados ofegantes. Era um som irritante. Ela imaginou quem poderia estar fazendo isso, e percebeu que era ela mesma. Ela estava em seus limites, e iria morrer. As vozes dos semi-humanos vieram de longe, dizendo que faltava pouco, para a Maria Darcher ser morta. Então, outro gritou, dizendo para que todos fossem juntos agora. Neia pensou se isso era uma verdadeira dor. Ela não podia mais dizer o que os semi-humanos estavam falando, porém, eles provavelmente não estariam a elogiando. Enquanto os processos dos seus pensamentos falhavam, um após o outro, uma parte de sua mente só podia pensar em coisas como essa. Ela estava simplesmente balançando a espada em sua mão, para mantê-los longe. Seus ataques foram feitos para manter o inimigo acuado. Ela estava com medo, muito medo, mas sabia que todos estavam esperando por ela. Nesse mundo branco e nublado, ela viu os sorrisos de sua mãe, seu pai, e seus amigos de sua vila natal. Ela se perguntou se eram eles, e os chamou pelos nomes. Ela diz estar com medo, e até chamou, por sua majestade. Seus pulmões, seu coração, seus braços e seu cérebro queriam descansar.
Neia não podia mais resistir à tentação, mas ainda assim, ela não tinha quebrado ainda. Mas o motivo era que, mesmo estando com medo da morte, ela ainda estava cheia da convicção de uma escudeira, de lutar até o fim. Além disso, ela queria alcançar resultados que valessem a pena, os equipamentos de guerra que ela havia emprestado de Sua Majestade. Nisso, as armas dos semi-humanos empurraram mais uma vez, perfurando o corpo de Neia. E com isso, Neia Barar já morreu. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e mesmo sendo triste, saibam que existe magia de ressurreição, mesmo sendo óbvio. Mas é isso, se gostaram, deixe o like, compartilhe, e se inscreva, se ainda não for inscrito. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.